Paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é a diaconisa Stephanie. Falo aqui da congregação em Planaltina, Goiás, na liderança do pastor Fernando. Desde já, quero agradecê-lo pela confiança e agradecer por fazer parte desse rico projeto de leitura bíblica diária. Também agradecer ao nosso amado pastor Gideon Júnior e à nossa amada pastora Luíde Ramos por essa oportunidade. Hoje, dando continuidade à leitura ao livro de Josué, falaremos mais especificamente no capítulo 10. Veremos relatos das grandes vitórias de Josué em meio às terríveis batalhas que ele com seu exército travou. Veremos o grande milagre de o sol e a lua pararem. Começando o capítulo 10, nós vemos que o acordo de paz feito entre Josué e os gibeonitas não dera muito certo. Como descrito no capítulo 9, os gibeonitas enganaram a Josué dizendo que vinham de uma terra longínqua, se vestiram com vestes velhas, sapatos velhos, pedindo para que fossem aceitos como empregados, a fim de não serem mortos, temendo as notícias que se espalhavam sobre a força do grande exército do Senhor, sabendo que conforme avançassem, a ordem era matar a todos. Os gibeonitas então temeram e foram a Josué para lhe propor um acordo de paz. Josué aceita esse acordo e, mesmo depois sabendo que tinha sido enganado, ele ainda mantém ali a sua palavra, mantém a sua honra naquilo que ele tinha dito e mantém esse acordo. E se espalha a notícia ali ao redor, e 5 reis amorreus se iram com esse acordo, se iram com tudo que está sendo propagado ali, a força do exército do Senhor, e então decide atacar a Gibeão. E chegando ali, todos esses reis se reuniram, sitiaram aquela cidade, pegaram todos o seu exército e foram contra Gibeão e pelejaram contra ela. E os gibeonitas, por sua vez, chegam até Josué pedindo-lhe socorro. Como é descrito aqui no versículo 6, nós lemos: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, no arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a teus servos e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então os gibeonitas chegam a Josué lhe pedindo socorro, para que Josué ajude eles ali diante dessa batalha, dessa guerra, dessa perseguição. E nós vemos que quando Josué vai ao encontro, o Senhor vai junto com ele. Nós lemos também aqui no versículo 8 que Jesus, nosso Deus, diz a ele: Não temas, porque tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. Então o Senhor vai junto com ele ali, ajudando diante dessa guerra que está sendo travada. E chegando ali, nós vemos que eles passaram toda a noite até chegar ao local ali da guerra. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e feriu com grande ferida em Gibeão, e seguia-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os feriu de Azeca até Maquedá. Então, o aniquilamento do inimigo amorreu se deu em Gibeão, e os israelitas foram perseguindo ali aquelas tropas cananeias por 3 cidades. Passaram por Bet-Horon, Azeca e Maquedá. Então eles foram ali contra aquele exército, foram lutando e percorreram cerca de 30 quilômetros ali, lutando nessas cidades. Passaram por Bet-Horon, que é uma região montanhosa. Ela fica localizada cerca de 6 quilômetros a noroeste de Gibeão. Também passaram por Azeca, uma cidade que é sobre colinas. Ela fica ao sudoeste de Gibeão. E eles foram ali lutando, guerreando, e o Senhor os ajudando. Quando vemos também aqui no versículo 11, nós vemos que e sucedeu que, fugindo eles diante de Israel à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles dos céus grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva dos que os filhos de Israel mataram a espada. Então nós vemos aqui a ajuda do nosso Deus diante dessa guerra desse povo. Ele faz cair do céu pedras grandes de Saraiva, são pedras de gelo,
pedras que foram ali caindo sobre aquele povo e eles foram morrendo. Então a ajuda do céu chegou também para Josué. A ajuda do Senhor veio através dessas pedras e grande parte daquele exército ali morreu. E nós vemos, conforme vai seguindo aqui o capítulo, vemos que também o sol e a lua foram detidos. Vemos aqui no versículo 12 que Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Ajalon. Então Josué, naquele dia de batalha, um grande milagre aconteceu. Josué orou e pediu a Deus para que o sol parasse e que a lua se detivesse, fazendo assim esse dia o mais longo em toda a história. Então ele pediu ali a ajuda do Senhor para que aquele dia fosse prolongado, porque grande se iniciava ali a guerra, ainda tinha muito a conquistar, muito a lutar, e ele via que o dia estava se findando. Então ele pediu ao Senhor: Senhor, que o sol pare, que a lua pare no vale de Ajalon. E assim aconteceu. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de todos os seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Esse foi o dia mais longo de toda a história, e o Senhor atendeu ali a oração de Josué. Ele chegou ao Senhor e pediu para que o Senhor parasse o sol, que o Senhor parasse a lua, e assim ocorreu. Assim o Senhor deu a vitória ao seu povo. E nós vemos que, conforme foi avançando esse fato em questão, não se sabe o método exato que Deus usou para prolongar o dia. Pois, se formos à ciência, ela dirá que o que parou não foram o Sol e a Lua, e sim a Terra, por ter o princípio de quem gira é a Terra e não o Sol, pois a Terra gira a cerca de 1.700 km por hora. E eles usam desse princípio, dizendo assim que o que parou não foi o Sol e a Lua, e sim a Terra. Mas, se ela tivesse parado de uma vez, segundo a lei da inércia, tudo que está solto na crosta terrestre seria lançado a quilômetros na atmosfera, como se fossem projéteis de um canhão, tudo se moveria, ocorreria tsunamis, tudo sairia do seu lugar original, por influência de uma freada brusca, se possamos assim dizer. Então a Terra está girando a 1.700 km por hora. E se isso realmente tivesse acontecido, dela ter parado, segundo a lei da inércia, tudo teria se movido ali também. Aconteceriam várias tragédias ao redor e eles tentam explicar isso, mas também existe essa lei que também deveria ser explicada. E porque, embora não percebamos, tudo está girando ao nosso redor. Logo, se a Terra parasse, a tendência é que os corpos mantenham essa velocidade e trajetória. Então, eles se usam dessa explicação, dizendo que, através da ciência, se foi explicado de que, ao invés de ter sido o Sol que parou, ou a Lua que tivesse parado, foi a Terra. Só que nós vemos ainda que tem mais uma outra tese. Eles dizem que a Terra poderia ter sido reduzida a sua rotação e poderia ter se inclinado no seu eixo, porque nos polos norte e sul, no hemisfério sul e no hemisfério norte, acontece um fenômeno chamado Sol da Meia-Noite. E eles dizem que poderia ter acontecido isso também, porque lá nesse fenômeno, o Sol da Meia-Noite, o Sol é visível por 24 horas do dia. Então, se formos à ciência, se formos à física, ela irá trazer várias e várias teorias. Mas nós precisamos crer que a ordem de um milagre ela não precisa ser explicada. O poder de Deus a gente se acredita por meio da fé. E nós não precisamos ir atrás de explicações, mas nós precisamos crer. Porque quando nós lemos lá em Gênesis 1,16, nós vemos que Deus criou dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Então, partindo desse ponto, podemos concluir que Deus criou o Sol e a Lua e também tem poder para fazê-los parar. E com uma só palavra, tudo pode acontecer.
O nosso Deus é tão forte, tão tremendo, que foi Ele mesmo quem criou o sol e a lua. E o próprio Criador pode falar a sua criação para parar, pode falar para que venha se deter, e ela vai se deter, porque a criação obedece ao seu Criador. E nós cremos que o nosso Deus assim o fez, que o Senhor criou ali o sol, criou a lua, e também que o Senhor, com uma só palavra, fez com que o sol se detesse e que a lua parasse. E embora a ciência tente provar, a ciência tente explicar, nós não precisamos nos ater a isso. Nós só precisamos crer que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é forte e poderoso, que o nosso Deus foi quem criou o sol e a lua e ele pode fazê-los parar. É assim que nós precisamos crer, que aquele milagre ali aconteceu e que o povo de Israel, o exército do Senhor, conseguiu a vitória por meio ali daquela ordem do Senhor de fazer o sol e a lua pararem. Então, independente daquilo que se diga por aí, independente das teses e teorias que se levantem, nós precisamos crer que o nosso Deus foi quem fez ali o sol e a lua parar. Nós precisamos crer que o Criador foi quem fez, quem pediu a sua criação para que parasse ali naquele momento. Independente do método que o Senhor usou, nós sabemos que ali só se teve a ajuda do Senhor e não houve outras coisas. O Senhor ajudou eles ali a vencer essa batalha. E partindo desse ponto, podemos concluir que o Deus que criou o sol e a lua tem poder para fazê-los parar. E esse grande milagre aconteceu ali naquele dia, para que essa batalha fosse vencida. Deus assim o faz, opera o sobrenatural. O Criador fala a sua criação e ao mesmo instante o sol e a lua obedecem e Josué vence essa batalha. Por meio da fé, cremos que o nosso Deus atende às nossas orações. Como descrito no Salmos 46:1, nós lemos que o nosso Deus é socorro bem presente na angústia. Então, Josué chegou ao Senhor e pediu a ele para que um milagre acontecesse. Ele estava angustiado, pois o dia estava se findando e ele precisava vencer. Ele ainda tinha muito a conquistar ali, ele ainda tinha muito a avançar. E então, o Senhor nosso Deus foi um socorro bem presente na angústia, como foi descrito aqui, né? E também em Gênesis 18:14, nós lemos assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O Senhor nosso Deus é o Deus que opera o impossível, é o Deus que opera o sobrenatural. E então, nós precisamos crer com todas as nossas forças e saber que o nosso Deus opera o sobrenatural e não existe nada difícil ao nosso Senhor. O nosso Deus é aquele que faz grandes coisas em nosso favor e nós precisamos saber que o nosso Deus é capaz, é forte e poderoso para operar o sobrenatural. Ou ainda em Jeremias 32:27 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? O nosso Deus é forte e poderoso. O nosso Deus é fiel e maravilhoso. Ele opera o sobrenatural e não existe nada maravilhoso demais para o Senhor. Tudo está ao poder do nosso Deus, ao poder de uma palavra, ao poder de apenas uma palavra do nosso Deus, tudo pode acontecer. Então, independente da ordem natural das coisas, Deus opera o sobrenatural. E nós precisamos aceitar que o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Nós precisamos crer que o nosso Deus é capaz de fazer todas as coisas. E se ele falou ao sol para que o sol parasse, e se ele falou à lua para que a lua parasse, assim aconteceu. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que opera sobre todas as coisas, é o Deus que está além da ciência, está além de qualquer explicação. Nós só precisamos crer. Por meio da fé, nós precisamos acreditar que o nosso Deus é forte e que o nosso Deus pode fazer todas as coisas. E nós vemos aqui mais à frente, vai seguindo esse capítulo, e vemos que os reis com medo temeram, depois de toda aquela batalha, de o dia ser aumentado, eles temeram e se esconderam numa cova, lá em Maquedá. E Josué ficou sabendo disso e foi atrás deles para os matar. E chegando ali, ele encontra
esses reis. E aqui, como é descrito no versículo 25, nós vemos que Josué diz para eles não temerem, não se espantem, né? Ele fala ao povo: e esforçai-vos, animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Então Josué, com toda aquela sua força, Josué ali tão forte naquela batalha, ele animava o povo e falava: não temas, não vos espanteis, esforçai-vos, animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Então Josué ali maravilhado com tudo aquilo que o Senhor tinha feito, ele se enche de força e ainda esforça os seus companheiros e diz assim: não temas, não vos espantem, o Senhor ainda nos dará muito mais. E conforme ali aconteceu, Josué encontra ali aqueles reis que estavam escondidos e os fere, e os mata, e termina ali toda aquela batalha com aqueles reis, né? E como diz aqui no versículo 27, e sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem para que tirassem dos madeiros. Lançaram-os nas covas onde se esconderam e puseram grandes pedras à beira da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Então, Josué finaliza ali com aqueles reis, toda aquela guerra daquele dia, ali com esses reis é finalizada. Aqui nós vemos no versículo 27. E mais à frente nós vamos avançando, chegamos ao versículo 28 e vemos que Josué continua ali a guerrear com aquele povo. Josué continua ali a guerrear naquele mesmo dia. Foi o dia mais longo de toda a história. Naquele mesmo dia, Josué chega a Maquedá. Como ele chegou ali, ele passou por essas 3 cidades e foi ali lutando e guerreando. E chegando a Maquedá, ele se depara ali com mais 7 reis. E ele vai avançando, vai lutando contra todos esses reis e vai indo de guerra em guerra, de força em força e vai conquistando todos aqueles reinos ali. Então esse dia foi um dia muito longo. Ele foi chegando ali, destruindo a todos. Continuou a guerrear, a matar todos ali, assim como fizeram em Jericó. E em grandes batalhas continuou a avançar com a ajuda de Deus, conquistando assim mais 7 reinos, e em grande força crescia o exército do Senhor. Eles foram ali avançando, indo e guerreando ali contra aquele povo. E avançou e conseguiu ali mais 7 reinos. E como vemos aqui no versículo 42, diz assim: e de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. E Josué, então, se apoderou ali daquela palavra dita a ele no início da caminhada. Como é descrito em Josué 1:9, ele diz assim, a palavra diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Ou em outra versão, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andares. E Josué então se apodera dessa palavra, ele guarda firme no coração dele tudo aquilo que o Senhor havia prometido a ele, para que ele fosse forte. Tinha dito a ele: seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andares. Ele se apodera ali daquela força, daquela palavra, e diante de todos os milagres, de tudo que ele foi avançando, de tudo que ele foi vendo o Senhor fazendo na vida dele, ele então se reveste ali com aquela força, com aquela palavra, e vai avançando de guerra em guerra, de reino em reino, e o Senhor vai dando vitória a Josué em todas as coisas. E não são assim igualmente as nossas lutas nos dias de hoje. A diferença é que o Senhor nos alerta lá em Efésios 6:12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Senhor nos alerta a nos revestir de toda a sua armadura, para que possamos resistir no dia mau. As guerras que travamos, as batalhas que enfrentamos, conseguiremos vencer com a ajuda do nosso Deus, sabendo que Ele é forte, terrível e poderoso, para nos ajudar a enfrentar qualquer batalha. Hoje, nos nossos dias, a nossa guerra
não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E ainda que nós venhamos a passar por guerras tão grandes, em que nós necessitarmos de um dia maior para vencê-las, nós temos que acreditar que o nosso Deus também pode nos livrar. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura do Senhor para resistir no dia mau, pois não sabemos qual será o dia mau, nós não sabemos se chegaremos até amanhã, mas nós precisamos nos revestir de toda essa armadura para resistir no dia mau. E hoje nossas lutas são diferentes, não são com carne e sangue, mas ainda assim o nosso Deus pode operar o sobrenatural. O nosso Deus não mudou, ele ainda é o mesmo e continuará sendo. E a nós ele deixa ainda essa força, essa mesma força e essa armadura, para que possamos nos revestir de toda a sua armadura e crer que o nosso Deus é forte na batalha. Nós precisamos acreditar que, independente daquilo que nos vier à frente, se tiver um exército muito numeroso, se houverem reis escondidos, se o dia for pequeno demais, nós precisamos acreditar que, independente da situação em que estivermos passando, o nosso Deus poderá nos livrar. Nós precisamos ter essa força de Josué e saber que o Senhor nos deixa disponível a sua armadura para que possamos lutar contra as astutas ciladas de Satanás. E, independente daquilo que vier à nossa frente, que nós possamos crer que não existe nada maravilhoso demais ao nosso Deus, não existe nada difícil demais que o Senhor não possa fazer. O Senhor opera grandes coisas em nosso favor. E nós precisamos crer que o nosso Deus é forte e nos ajuda a enfrentar qualquer batalha. Amém? E então, irmãos, eu me despeço aqui. Peço que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos e que possamos ser fortes como Josué, confiantes em Cristo e na sua palavra.